2 homens foram detidos em Sorocaba com drogas, armas e coletes à prova de balas. Veja os outros destaques desta edição do Noticidade. A Associação Comercial realiza mutirão contra a inadimplência em Sorocaba. É a chance de pagar com desconto e ter o crédito novamente. Para mim foi bom, né? Porque ficou bem mais fácil para mim pagar, né? Depois do atraso, ele começou a funcionar em Campo Limpo Paulista. Em 3 dias, mais de 1.300 pessoas já foram atendidas no Hospital de Clínicas. Distrito do Paruru, em Ibiúna, é alvo de uma série de reclamações dos moradores. Esta ponte é um dos principais problemas. A gente é esquecido aqui nesse lugar. Parece que o bairro da Serrinha não existe, mas aqui existe sim. Você sabe o que é, como se manifesta e os problemas causados pelo bruxismo? O distúrbio atinge 30% dos brasileiros. Os detalhes você vai ver nesta edição. Terça-feira, 8 de maio de 2012. O Noticidade está no ar. Boa noite. Para muita gente, esta terça-feira foi dia de quitar as dívidas. A Associação Comercial de Sorocaba iniciou hoje um mutirão contra a inadimplência. A ansiedade em retirar o nome da lista dos devedores levou muita gente à praça. A fila se formou antes mesmo de começar o atendimento. Então, a minha situação financeira, hoje no momento, ela está, vamos dizer assim, no caso, vou ter que estar acertando ela, para estar regularizando. Então, eu acredito que eu estou no lugar certo, não é isso não? Seu Nélio sabe que deve, mas diz que não lembra o valor. O mutirão veio em boa hora para o autônomo, que já pensa em novas compras, mas desta vez sem ultrapassar o orçamento. Tem que deixar o nome limpo na praça. Para depois? Para depois tentar novas compras aí. Só não ficar devendo mais, né? O mutirão atraiu até quem não tem dívidas, mas está preocupado com a situação financeira de outra pessoa. Eu vim verificar a situação de um filho meu. Ele trabalha na Petrobras, está lá no meio do mar, eu tenho que resolver aqui. O Recupere Seu Crédito da Associação Comercial de Sorocaba reúne na Praça Coronel Fernando Prestes, no centro, empresas, lojas, bancos e financeiras. Após consulta do nome com CPF e RG, o sistema mostra as empresas e o valor devido. Mais de 800 lojas de diversos setores aderiram ao mutirão. Juntas, elas têm quase 200 mil registros de inadimplência. Mas para não perder o cliente e principalmente não reduzir toda a movimentação no comércio, todas estão abertas à negociação. A pessoa às vezes projeta fazer uma compra, mas quando vai abrir um crediário, não pode porque tem uma pendência. Então esse mutirão que nós estamos fazendo é para beneficiar essas pessoas, regularizar esses débitos e podem voltar às compras novamente. O desconto foi a salvação para seu Geraldo. As parcelas de R$20 agora cabem no bolso do pintor. Ele negociou e vai pagar apenas 30% da dívida. Para mim foi bom, né? Porque ficou bem mais fácil para mim pagar, né? Agora vai morar mais tranquilo, né? Sem dever, né? O mutirão segue nesta quarta e quinta-feira na Praça Coronel Fernando Prestes, no centro de Sorocaba, das 9 da manhã às 5 da tarde. O interessado deve levar documentos pessoais como CPF e RG. 2 homens foram presos depois de serem flagrados tentando colocar chupa-cabras em 2 caixas eletrônicos no centro de Salto. A agência fica na área central. Há câmeras de monitoramento apenas na parte interna. Dos 5 equipamentos de autoatendimento, 2 ficaram danificados. Os criminosos tiraram a parte da frente dos caixas, mas o banco não divulgou se eles tiveram tempo de levar o dinheiro. Segundo a polícia, ainda era de madrugada quando o alarme do banco disparou. Assim que os policiais chegaram, os bandidos fugiram em 2 carros e um homem tentou escapar a pé. Com a chegada das viaturas, 2 veículos se evadiram do local em alta velocidade, sendo um veículo prata e um branco. E um indivíduo fugiu a pé. As viaturas foram em direção a esse que correu a pé e efetuaram a prisão. De imediato o indivíduo já confessou que eles iam fazer o caixa eletrônico aqui na área central de Salto. Confessou o crime e foi preso esse. Materiais e equipamentos foram abandonados dentro da agência. Fita adesiva, foi encontrado uma ferramenta, o celular, vários chips de celulares. E as investigações agora que vão dizer como seria, como eles iam seguir nisso aí,
daí para frente o que eles iam fazer no caixa eletrônico. 2 pessoas foram presas no bairro Éden, em Sorocaba, com drogas, armas e coletes à prova de balas. A polícia chegou até o local depois de denúncia anônima. Este bar serviria como ponto de venda de drogas. No local, foram encontradas várias porções de crack e maconha, um colete à prova de balas e este rifle, calibre 22 com uma luneta, normalmente utilizado para caça esportiva. O dono do bar tentou fugir depois que a polícia chegou, mas foi impedido. Ele não portava documentos, mas a suspeita é de que ele seja procurado pela justiça. Um outro homem também foi preso, ele portava o colete. 2 homens foram presos em Várzea Paulista, suspeitos de integrar uma quadrilha que roubava caminhões e motos de luxo. Nos últimos 30 dias, eles fizeram 10 roubos em 7 cidades da região. Eles usavam um carro idêntico à viatura policial, uma arma igual à da Polícia Civil e um kit para desativar rastreamento por satélite. Os homens foram levados para o centro de triagem de Jundiaí. Não foi confirmada a suspeita de dengue hemorrágica no paciente internado na última semana no Hospital Universitário em Jundiaí. O resultado do exame encaminhado ao Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, diagnosticou leptospirose, doença transmitida por meio da urina do rato. Finalmente, Campo Limpo Paulista já conta com um novo hospital de clínicas da cidade. Eu disse finalmente porque o cronograma da obra atrasou quase 8 meses. E nos primeiros dias do prédio inaugurado, problemas de ordem técnica fizeram o atendimento no local também ser cancelado. Tirando esses contratempos, agora a população já recebe medicação e tratamento nas instalações. O hospital só atende SUS. São mais de 8.000 metros quadrados de construção. O Hospital de Clínicas, que deveria ter sido entregue em setembro do ano passado, atendeu em 3 dias de funcionamento mais de 1.300 pessoas. Tivemos alguns problemas em alguns processos licitatórios, né? A gente teve alguns que foram parar na justiça, tinha muito licitante, um quer impugnar o outro, e aí tudo isso acaba tornando um pouco mais lento a obra. 4 vezes maior que o antigo, Nossa Senhora do Rosário, o Hospital de Clínicas tem as mesmas especialidades: ortopedia, pediatria e obstetrícia, além de 11 consultórios, 66 leitos e centro cirúrgico. Cirurgia vascular, a parte venosa, as varizes já acontecia no nosso hospital. Cirurgia pediátrica, hérnias nas crianças, fimose, cirurgia geral, desde vesícula até as hérnias, hemorroidas, todas cirurgias de pequeno a médio porte nós já fazíamos, nós vamos só incrementar aqui no nosso outro hospital. O único setor do hospital que ainda não está funcionando é a unidade de tratamento intensivo. De acordo com a prefeitura, a verba para equipar a UTI deve ser liberada ainda este ano pelo governo estadual. Aí eu vou poder fazer uma cirurgia de tórax, uma cirurgia de próstata, uma grande cirurgia de abdômen. Isso não é possível hoje, por quê? Porque sem a UTI para suporte de pós-operatório, a gente não tem como fazer. E eu acredito que antes do final do ano a gente já está com a UTI funcionando aqui em Campo Limpo. O custo da obra foi de 17 milhões de reais. 6 milhões vieram do governo do estado. O atendimento no Hospital de Clínicas é exclusivo para usuários do SUS, o Sistema Único de Saúde. Maravilhoso, me atendeu muito bem, mas estou esperando a injeção, que meu esposo tem 77 anos e está esperando para passar dor, a injeção. Qual é a sugestão da senhora? O que poderia ter aqui? Então, minha filha, é que nem eles fazem nos bancos. E tem no São Vicente aquela senha para os idosos. E não atrapalha ninguém, nem os novos atrapalham os velhos, nem os velhos atrapalham os novos. Aprovado hoje na Câmara de Jundiaí o projeto de lei complementar que proíbe a instalação de novos empreendimentos na região da Serra do Japi pelos próximos 5 anos. 10 vereadores votaram a favor, 4 contra e 1 esteve ausente. O texto do projeto determina que durante os próximos 5 anos a Prefeitura não poderá emitir licença ou aprovação para loteamentos, condomínios, indústrias, edifícios, hotéis, pousadas, campings, pesqueiros e clínicas. A área proibida não inclui somente o espaço tombado da Serra, mas toda a zona de gestão da Serra do Japi, que é o conjunto de reserva biológica, área de preservação e área de conservação no entorno da Serra. O prefeito Miguel Haddad tem 15 dias úteis para sancionar a lei.
3 homens foram apreendidos no bairro do Guaçu, em São Roque. No porta-malas do carro deles foram encontradas 2 aves, além de materiais usados em briga de galos. Os homens tinham passagens pela polícia por outros crimes e usavam um carro sem documentação. Eles vão responder processo em liberdade. São várias reclamações. Tem a ponte inclinada e sem reforma, ao esgoto sem tratamento, a estrada cheia de lama, isso sem contar o bairro da Serrinha, que não tem saneamento básico. Nós fomos até o local e você vai saber agora como é a realidade dos moradores do distrito do Paruru, em Ibiúna. Ela passa no meio do distrito do Paruru, que completou 49 anos de fundação em janeiro deste ano. A ponte é estreita e fica depois de uma curva, o que dificulta ainda mais a passagem dos veículos. O desleixo por parte do poder público está em todo lugar. Deste lado, vegetação alta. Embaixo da ponte, a erosão atingiu a base de concreto, que deveria servir como sustentação. A cada chuva, mais terra é retirada e novos problemas surgem. A inclinação começou há 4 anos, quando toda a estrutura cedeu e o asfalto ficou completamente danificado. Desde então, reclamam os moradores que nenhuma reforma foi feita. Eles só colocaram umas pedras para suspender ela um pouco, para poder continuar passando o carro e ônibus aqui. E mais nada, nós estamos sem manutenção tanto na ponte como nos outros buracos, entendeu? E a gente recorre ao prefeito, ele apenas fala que vai arrumar e nada ele está fazendo. Passa carro, passa ônibus, caminhão e é nada do pessoal resolver, né? Então tem que sempre estar um ali para estar arrumando, para manter. O córrego corta o distrito e, segundo quem vive por aqui, recebe esgoto de todos os bairros. De um lado, o asfalto, do outro, casas e o córrego bem no meio. Para ter acesso ao quintal, pontes foram improvisadas. Cada um faz o acesso particular para entrar na residência. As madeiras estão podres. Dona Maria da Graça aponta a casa onde mora há 16 anos. Nos últimos 2 meses, parte do asfalto cedeu. A terra mostra dá sinais de que outros problemas podem surgir. Qual é o maior medo da senhora? De cair tudo aqui, cair uma chuva forte, derrubar tudo, a gente está dormindo, né? A senhora já reclamou para quem? Na prefeitura, na vigilância sanitária e todos os lugares que eles mandaram reclamar. E a resposta? Nada. Ao subir o morro, mais moradores insatisfeitos. Este grupo representa 30 famílias do bairro da Serrinha. Eles afirmam que pagam impostos, mas não vêem investimentos na zona rural. Nós não temos água encanada, não tem melhoria, não tem rede de esgoto, não tem coleta de lixo. E a escola fica a 2 quilômetros de distância. Está abandonado aqui o bairro. Se chover, a situação fica ainda mais complicada. Esta estrada dá acesso ao restante do bairro, mas fica praticamente intransitável. Ontem meu esposo estava deitado já, a nossa irmã ligou, porque estava o carro caído ali, ele levantou e foi ajudar. A gente é esquecido aqui nesse lugar. Parece que o bairro da Serrinha não existe, mas aqui existe sim. Por meio de nota, a Secretaria de Obras da Prefeitura de Ibiúna informou que a ponte mencionada já está em estudo para manutenção. Informou também que a manutenção das vias do distrito do Paruru deve começar em até 10 dias. Quanto ao bairro Serrinha, está na programação e em breve será atendido. Uma quarta-feira de muito sol na região, aliás, em todo o estado. Algumas nuvens até aparecem durante a tarde, mas não deve chover amanhã. Em Porangaba, a temperatura vai de 17 a 28 graus. Em Piedade, de 14 a 25 graus. Itapetininga terá máxima de 26, mínima de 16 graus. Mesma mínima prevista para a cidade de Sorocaba. Em Jundiaí, mínima de 13, máxima de 27 graus. Um distúrbio que atinge 30% dos brasileiros e que nem sempre é facilmente diagnosticado. Pode se manifestar por dor na região do maxilar, sono interrompido e ranger dos dentes. É o bruxismo, que além de trazer consequências ruins como mau humor e dor de cabeça, pode atrapalhar até quem dorme ao lado da pessoa que tem o problema. Tá vendo essas pequenas linhas que não param de mexer? Isso aí é bruxismo.
Pode não parecer, mas este distúrbio atrapalha a vida. Mário sofreu durante 8 anos. Ele ainda morava em São Paulo quando sentiu os primeiros sintomas, aos 30 anos de idade. Acordava muito cansado, com dor no maxilar, às vezes até durante a noite, do nada assim, e foi diagnosticado bruxismo. Fez tratamento, está curado, mas até hoje sente as consequências do problema de saúde. Os dentes ficaram desgastados, até mastigação cruzada acabei tendo, mas eu aproveitei também e fui para a área alternativa, através da acupuntura, com yoga, meditação, para dar uma equilibrada para eu poder sanar essa dificuldade que eu tinha, que era o bruxismo. Por conta desses distúrbios, esse médico resolveu abrir uma clínica só para tratar das doenças relacionadas ao sono. Aqui, os pacientes passam a noite e dormem, nem sempre muito bem. Uma funcionária simulou a preparação. São quase 15 minutos para a instalação de todos esses fios. Depois, é só dormir, sempre vigiada por câmeras. Enquanto o paciente dorme neste quarto, na sala ao lado, os médicos e técnicos avaliam o sono da pessoa. No Brasil, são quase 20% da população que sofre com o bruxismo. O grande desafio dos médicos é descobrir as causas do distúrbio. Existem apenas hipóteses. Existem algumas doenças, por exemplo, o mal de Parkinson, em que ocorre o bruxismo, em que pode ocorrer o bruxismo. Nós temos outras doenças, acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame, também é uma causa de bruxismo. A gente tem algumas hipóteses a respeito de alterações no sistema nervoso central em que possa causar o bruxismo. Mas uma coisa eles têm certeza, dá para evitar e tem tratamento. Quais seriam essas medidas paliativas? Relaxamento, psicoterapia, biofeedback, conscientização do paciente, evitar situações de estresse próximo ao horário de dormir. Tem também outras medidas mecânicas, tal como uma placa. Existem placas que são confortáveis, que você põe nos dentes e protege, evitando que ocorra o atrito, que haja o trauma do dente. E em casos mais selecionados, existem algumas classes de medicamentos que podem ser usados para o bruxismo primário, evitando que esse sintoma ocorra. Tem placas de vários tipos, algumas duras, outras feitas com material mais leve. Mas para tratar, é importante que o paciente saiba que tem a doença. E o consultório odontológico pode ser o primeiro local onde ele descobre o distúrbio. Existem alguns tipos de retração na gengiva, quando a gengiva desce, sensibilidade, ou alguma dor de dente que o dentista vai ver que não tem nada no dente, ele vai falar, opa, tem alguma coisa estranha, não vamos mexer nesse dente, vamos encaminhar para o especialista para fazer uma segunda avaliação. E agora a gente tem uma vida mais estressante e hábitos de vida bem piores para a saúde, não só para o sono, mas para a saúde como um todo, é bem natural que hoje se fale muito mais e ainda vai se descobrir muito mais em medicina do sono. A gente fica por aqui, uma boa noite a todos e até amanhã.